E, gente, vamos continuar os nossos estudos. Retornamos ao problema dos golpes, que foi proposto no vídeo anterior. Ele diz o seguinte, que a biomassa B de uma população de peixes é a massa total de peixes membros da população no momento T. Quem é a biomassa matematicamente? Ela é o produto do número de indivíduos N da população e a massa média de um peixe no momento T. No caso dos guppies, um dos peixes mais coloridos do mundo, a reprodução ocorre continuamente. Suponha que no momento T igual a 4 semanas, a população é de 820 guppies e está crescendo a uma taxa de 50 guppies por semana. Enquanto a massa média é 1,2 e está aumentando a uma taxa de 0,4 gramas por semana. Pergunta: em que taxa a biomassa aumenta quando T é igual a 4? Aí você pode pôr a mão na cabeça e gritar alguma coisa do tipo e pensar, nossa, como é que eu vou lidar com esse problema com tanta informação, né? O primeiro passo é você saber aonde você quer chegar. Eu quero a taxa onde a biomassa aumenta quando T é igual a 4, ou seja, eu quero a taxa instantânea, no instante T é igual a 4. A a taxa de variação de uma grandeza, que no caso é a biomassa com relação ao tempo, a gente fala da derivada. Não foi diferente quando a gente falou de crescimento de populações, de número de agentes infecciosos no sangue, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, matematicamente, a gente vai querer calcular a derivada de b, da função b, no ponto t igual a 4. A taxa na qual a biomassa aumenta no instante t igual a 4 é matematicamente falando a derivada de b no instante t igual a 4. Recorde aqui que nós não estamos interessados no estudo ao longo de semanas, apenas no caso t igual a 4, ou seja, a partir da quarta semana. O que veio antes não nos interessa, tá? Então, como falar da biomassa B é o número de peixes no instante t vezes a massa média dos peixes no instante t, ou seja, o que é a massa média? Eu estou somando a massa de todos os peixes naquele instante e estou dividindo pela sua quantidade, tá? Então, nós precisamos derivar b, entretanto, essa função é dada pelo produto de duas outras funções, função n e função m. Afinal, o que seria a derivada de b, né? Poderíamos dizer que a derivada de b é a derivada de m vezes a derivada de m? Não, tá? Para responder isso, o seguinte teorema irá nos ajudar a saber quem é que é a derivada de b, tá? A derivada de b vai ser dada por o seguinte teorema, né, que a gente está colocando como uma definição. Se eu sejam f de funções deriváveis em x, tá? Então, a derivada de f vezes g é a derivada de f vezes a função g mais f vezes a derivada de g, ou seja, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui a gente chama de regra do produto, tá? Ou seja, derivar um produto de duas funções não é derivar a f, a g e multiplicar. Não. É usar a regra do produto que é dada por essa expressão, tá? Desse modo, a gente pode, então, resolver o problema dos guppies, tá? Então, a taxa na qual a biomassa aumenta no instante t igual a 4 é a derivada de b no instante t igual a 4, que é a derivada do n, da primeira função, quando t é igual a 4, a massa média no instante t igual a 4, o número de peixes no instante t igual a 4 e a taxa média, né? A massa média instantânea no instante t igual a 4. Pelos dados do enunciado, a gente tem que o n' de 4 é igual a 50, tá? Recorte que a população está crescendo a uma taxa de 50 guppies por semana, tá? Então, o n de linha é igual a 4, ou seja, a variação da quantidade de guppies
pelo tempo no instante t igual a 4/50. A massa média é 1,2, tá? Então, a massa média é 1,2 gramas, está aqui. O N de 4 é 820, tá? Ou seja, no momento t igual a 4 semanas, a população é de 820 guppies. Então, e o M' de 4 é 0,4 gramas por semana. Desse modo, a gente multiplica tudo. 820 vezes 0,14, tá? Mais 50 vezes 1,2, tá? Então, somando tudo isso, a gente tem que o valor é 174,8. Assim, o que acontece? A biomassa ela está crescendo a uma taxa de 174,8 gramas. O que isso quer dizer na prática? Lembrando que a biomassa de uma população de peixes é a massa total de peixes, membros da população no momento T, tá? Ou seja, no momento T igual a 4, a massa total de peixes, massa total de guppies é 174,8 gramas. Ou seja, a partir da regra do produto, a gente pode obter a quantidade a massa de peixes daquela população no instante t igual a 4, tá? E assim, usar esses dados, né, para fins práticos, tá? Como, por exemplo, controle de pesca, controle de natalidade de peixes, etc. Ou você tem uma estimativa baseada nos parâmetros fisiológicos daquela espécie e saber se uma queda ou um aumento de repente pode ser alguma anomalia no ecossistema, ou até mesmo uma atividade de pesca um pouco mais incisiva, o que está aumentando, aliás, o que praticamente estaria diminuindo esse valor aqui, tá? Ou seja, essa é a resolução do problema dos guppies, usando a regra do produto. E a gente finaliza a aula falando sobre um outro exemplo, tá? Da regra do produto. E também a gente vai falar que a gente pode também derivar funções que são dadas por uma divisão, tá? Então, antes disso, vamos falar do exemplo 7. Seja g de t igual a raiz de t vezes t mais 1, vamos usar a regra número 4 para determinar a derivada de g. Então, a derivada de g é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí a derivada da primeira é 1 sobre 2 raiz de t vezes a segunda, mais raiz de t vezes a derivada de t mais 1, que é exatamente 1. Então, eu passo esse t mais 1 para o numerador dessa fração e eu posso acabar assim, ó, tá? Ou seja, a derivada de g é t mais 1 sobre 2 raiz de t mais raiz de t. Aí você percebeu que eu usei que a derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t, né? A gente não calculou isso nas aulas passadas. Caso você tenha percebido isso, eu sugiro que você use a definição de derivada e justifique a minha afirmação, tá? E daí você pode verificar que de fato a derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Fica como exercício. E agora a parte final da aula é a derivada do quociente, tá? Sejam f e g funções deriváveis em x, então a derivada de f dividido por g é a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g dividido por g ao quadrado, tá? Para x, para um valor x, onde g de x é diferente de zero, obviamente. Percebe que é bem parecido com a regra do produto, tá? Derivada da primeira vezes a segunda, só que eu tenho menos a primeira vezes a derivada da segunda, e agora eu passo a
divisão. E aqui embaixo eu tenho g ao quadrado, que você pode ler também como g vezes g, tá? E um exemplo disso é aqui, ó, o exemplo 8. Seja p a função que é y ao quadrado dividido por y mais 1, vamos agora usar a regra 5 para determinar a derivada de p. Então, o que é a derivada de p? É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda, quadrado de y mais 1. Derivada de y ao quadrado, a gente usa a regra da potência, esse 2 aqui cai, vai ficar 2y, vezes y mais 1, menos y ao quadrado, vezes a derivada de y mais 1. Derivada de y mais 1 é 1, né? É o coeficiente que está aqui colado com y. Então, a derivada de p é 2y vezes y mais 1 menos y ao quadrado, dividido por y mais 1 ao quadrado. Se você quiser desenvolver aqui, você pode, e até deixar essa expressão um pouco mais compacta, um pouco menor, tá? Então, essa é a aula, né? Com isso, a gente já tem as regras, algumas regras de derivação. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre como a derivada ela influencia no gráfico da função, qual é a relação de derivada e continuidade. E depois a gente vai aprender a calcular outras derivadas, derivada do seno, derivada do cosseno, de outras funções trigonométricas também, e derivadas de funções exponenciais, tá? É isso aí, gente. Valeu!